Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos agora no segundo vídeo, segunda aula da leitura comentada do livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Sigmund Freud. Lembrando aqui a todos, pedindo, que vocês colaborem com o canal, se inscrevendo, dando like, essas coisas, comentando. Isso é muito importante. Isso é um incentivo para a gente. Então, primeiramente eu peço isso. Segundo, avisando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que vou criar com leituras comentadas sobre algumas obras do Sigmund Freud. Estamos agora na Psicologia das Massas. Depois vou passar para outras obras, essas obras mais sociológicas, mas também pegando uma ou duas obras mais técnicas. E essa obra aqui ela é da edição que é direta do alemão, certo? Eu esqueci de comentar isso na primeira, que era sobre isso, o critério de usar o texto. Tem a questão da comodidade, que eu encontrei muito fácil em PDF, essa edição, mas também tem a edição da autêntica, que eu já falei, que também é muito boa, direta do alemão. Tem um pessoal assim bem capacitado, bem gabaritado para traduzir essas obras, certo? E que mais? Falar com vocês também para estar sempre visitando o canal. Eu tenho um Instagram também, tenho agora abri também uma conta no TikTok, só para popularizar mesmo o canal e falar sobre o curso que eu estou dando. Abro inscrições para leitura comentada na verdade é um curso, sobre o mal-estar na civilização, tá? Um curso bem estruturado, com aulas, comentários, tudo mais sobre a leitura dessa obra, que é importante para compreender a sociedade contemporânea, tá? Então é isso, certo, pessoal? Então vamos para nossa esqueci um negocinho aqui, pessoal. Vamos lá. Tá ventando bastante, gente, aqui em Salvador. Então, às vezes que ouvir esse barulho de fundo, é o vento passando aqui na minha casa e faz esse barulho. Aqui em Salvador tá chovendo bastante, tá? Então vamos lá. Acho que não falei, o Gustave Le Bon, é o livro de partida para essa obra do Sigmund Freud. Gustave Le Bon foi médico, sociólogo e psicólogo, considerado um dos precursores das ideias sobre o inconsciente. Ele escreveu essa obra, Psicologia das Multidões, em 1895, traduzida em várias línguas, tá, pessoal? E é a partir dessa obra que o Freud vai então comentar suas ideias sobre as características e causas dessa alma coletiva, São as multidões, são as massas, tá? Então, começando, tá, pessoal? Em vez de dar primeiramente uma definição, parece-nos mais adequado começar com a referência
ao campo dos fenômenos e dele retirar alguns fatos especialmente notáveis e característicos dos quais poderá partir a investigação. Conseguiremos as duas coisas se recorrermos ao livro justamente famoso de Le Bon, Psicologia das Massas. Aqui está como Psicologia das Massas, mas massas e multidões está tomando aqui como sinônimos. São tomadas então com sinônimos, tá, pessoal? Precisamente, mais uma vez, a questão: se a psicologia, que procura as disposições, os impulsos instintuais, os motivos, as intenções do indivíduo nas suas ações e nas relações com os mais próximos, tivesse cumprido cabalmente a sua tarefa e tornado transparentes todos esses nexos, depararia subitamente com um problema novo, não resolvido. Teria de explicar o fato surpreendentemente de que esse indivíduo, que se tornara compreensível para ela em determinada condição, pensa, sente e age de modo completamente distinto do esperado. E esta condição é seu alinhamento numa multidão que adquiriu característica de uma massa psicológica. O que é então uma massa? De que maneira adquire ela a capacidade de influir tão decisivamente na vida psíquica do indivíduo? E em que consiste a modificação psíquica que ela impõe ao indivíduo? Então, essas são as preocupações do Freud. Responder a essas três perguntas é tarefa de uma psicologia teórica das massas. A melhor maneira de abordá-las, sem dúvida, é iniciar pela terceira. A observação da reação alterada do indivíduo é que fornece o material da psicologia das massas. Toda tentativa de explicação deve ser precedida pela descrição daquilo a ser explicado. Agora passo a palavra a Le Bon. Ele diz, citação do Le Bon aqui que o Freud faz, tá, pessoal? Então ele vai intercalando, né? Coloca a citação do autor e depois ele vai comentando e colocando as ideias dele. O fato mais singular numa massa psicológica é o seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes, o seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o simples fato de se terem transformado em massa os torna possuidores de uma espécie de alma coletiva. Esta alma os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente da que cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Certas ideias, certos sentimentos aparecem ou se transformam em atos apenas nos indivíduos em massa. A massa psicológica é um ser provido, composto de elementos heterogêneos que por um instante se soldaram, exatamente como as células de um organismo formam, com a sua reunião, um ser novo que manifesta características bem diferentes daquelas possuídas por cada uma das células. Então, o Le Bon aqui está dizendo então que a massa psicológica é um ser provido, composto de elementos heterogêneos, né, diversos, que por um instante se soldaram, né, se juntam, exatamente como as células de um organismo, né? Então, ou seja, como esses indivíduos eles acabam se moldando de uma forma única, né, meio que homogênea, e como esses indivíduos se interagem nessas massas, né, formando apenas um organismo vivo, tá? Então, essa ideia aqui o Le Bon vai dar ao fenômeno da multidão, tá? Tomando a liberdade de intercalar comentários nossos à exposição de Le Bon, e aqui agora é Freud,
Observemos aqui o seguinte: se os indivíduos da massa estão ligados numa unidade, tem de haver algo que os une entre si, e este meio de ligação poderia ser justamente o que é característico da massa. Mas Le Bon não dá resposta a essa questão. Ele passa a lidar com modificação do indivíduo na massa e a descreve em termos que harmonizam bastante com os pressupostos básicos da nossa psicologia profunda. E aqui, psicologia profunda, entende-se a psicanálise, tá, pessoal? É a psicanálise que ele está falando. Olha, em algum momento o Le Bon ele consegue chegar a conclusões iguais a da psicanálise, né? Continuando, constata-se facilmente o quanto o indivíduo na massa difere do indivíduo isolado, mas as causas de tal diferença são menos fáceis de descobrir. Para chegar a vislumbrá-las, é preciso recordar primeiramente esta observação da psicologia moderna, que não é apenas na vida orgânica, mas também no funcionamento da inteligência que os fenômenos inconscientes têm papel preponderante. Então ele está dando aqui ênfase à questão do inconsciente, né? Assim, igual a Freud. A vida consciente do espírito não representa senão uma pequena parte, comparada à sua vida inconsciente. O analista mais sutil, o observador mais penetrante, chega a descobrir apenas um número pequeno dos móveis inconscientes que o conduzem. Nossos atos conscientes derivam de um substrato inconsciente formado sobretudo de influências hereditárias. Isso aqui é muito importante, né? E o Le Bon lhe coloca que, além da maior parte dos nossos atos serem movidos pelo aspecto inconsciente, ele também coloca a questão da hereditariedade, né? Da genética, da questão biológica, também como desses fatores. Tá? Isso aqui está muito para frente, pessoal. Tá? Esse autor aqui está muito para frente. E é justamente por isso que acho que Freud toma o Le Bon como um pensador à altura, né, para dialogar sobre essas questões, né? E Le Bon continua: este substrato encerra os inúmeros resíduos ancestrais que constituem a alma da raça. Por trás das causas confessas de nossos atos, há sem dúvidas causas secretas que não confessamos, mas por trás dessas causas secretas há outras, bem mais secretas ainda, pois nós mesmos as ignoramos. A maioria de nossos atos cotidianos é resultado de móveis ocultos que nos escapam. Então, mais uma vez, o autor dá aqui sua preferência para a questão do inconsciente, a importância do inconsciente para a vida do indivíduo, certo? De que as nossas ações são movidas por questões inconscientes, muitas questões são ocultas a nós mesmos, né? Que a gente não percebe. Eu acho que isso é importante, né? A outra coisa é sobre ele toca muito a questão da raça, pessoal. É o contexto da época, tá? Falava muito as ciências antropológicas, né? Antropologia, ciências sobre o homem, né? Sobre as espécies, a psicologia social, mas também a antropologia, muitas vezes movida pelas descobertas do Charles Darwin, né? Essas ideias do Charles Darwin, elas foram meio que usadas para ideias
de um evolucionismo, né, associado a determinadas raças. Então esse evolucionismo social, vamos assim dizer, estava muito em voga nessa época, e principalmente nesses lugares, né, da Europa, Alemanha, França, Áustria. Muitos desses lugares estavam utilizando muitas vezes de forma equivocada e muitas vezes discriminatórias, usando aí as ideias da descoberta de Charles Darwin para associar a ideias científicas, aqui entre aspas, relacionadas ao ser humano, à antropologia, né, a formação do homem, categorizando, né, os seres humanos em raças mais, vamos dizer assim, mais primitivas, de raças mais evoluídas. Então esse é o contexto da época, né, em que o Freud e Le Bon estavam imersos, né? Então, sempre quando falar de raças, essas coisas, é por causa desse contexto histórico. Continuando aqui o Freud falando, né? Na massa, acredita Le Bon, as aquisições próprias dos indivíduos se desvanecem e com isso desaparece sua particularidade. O inconsciente próprio da raça ressalta. O heterogêneo submerge do homogêneo. Diríamos que a superestrutura psíquica que se desenvolveu de modo tão diverso nos indivíduos é desmontada, debilitada, e o fundamento inconsciente comum a todos é posto a nu, torna-se operante. Dessa maneira se produziria um caráter mediano dos indivíduos da massa. Mas, conforme Le Bon, eles mostram também características novas, que não possuíam antes, e ele busca a razão para isso em 3 fatores diferentes. Então, como é que alguns indivíduos adquirem novas características quando estão inseridos dentro da massa? Essa é a questão. E aí ele identifica 3 fatores nesse autor, né? O primeiro é que o indivíduo na massa adquire, pelo simples fato do número, um sentimento de poder invencível que lhe permite ceder a instintos, que, estando só, ele manteria sob controle, e cederá com tanto mais facilidade a eles, porque, sendo em massa anônima e por conseguinte irresponsável, desaparece por completo o sentimento de responsabilidade que sempre detém os indivíduos. Então, essa característica de um tipo de empoderamento, né, um plus de força que as pessoas sentem quando estão imersos na massa, se sentem fortes, se sentem mais corajosos, né? Então vocês vão ver em muitas dessas manifestações, inclusive política, né, principalmente. Recentemente tivemos isso, né, no caso de Brasília, por exemplo. As pessoas lá numa agressividade muito grande e enfrentando mesmo as autoridades, né, enfrentando tudo aquilo que elas não fariam se estivessem sozinhas. Então essa é duas características, né, que as pessoas na massa adquirem, né, esse sentimento de estar está no controle, né, de ter força para realizar determinados atos que elas não sentiam quando estavam enquanto indivíduos na sociedade. Continuando, não precisamos, em nosso ponto de vista, atribuir muito valor à emergência de novas características. Basta nos dizer que na massa o indivíduo está sujeito a condições que lhe permitem se livrar das repressões dos seus impulsos instintivos inconscientes. As características aparentemente novas que ele então apresenta são justamente as manifestações desse inconsciente, no qual se acha contido, em predisposição
tudo de mal da alma humana, tá? Não é difícil compreendermos o esvaecer da consciência ou do sentimento de responsabilidade nessas circunstâncias. Há muito afirmamos que o cerne da chamada consciência moral consiste no medo social. Então é o que Freud está falando aqui, que essas características novas que Lebon tá apontando, na verdade, não é muito novo. Sempre esteve, sempre estão dentro de nós, certo? No nosso inconsciente. Nós somos indivíduos violentos, cruéis, tá? Mas que muito desses impulsos instintivos eles são barrados, certo? Primeiro por nossa psique, né? O superego, tem um superego que influencia, e esse superego movido por essa condição social, tá? Então, no medo social, a repressão, né? As formas que a sociedade técnicas ou antropotécnicas, vamos assim dizer, aqui fazendo uma menção a Sloterdijk, né, que é um filósofo alemão. Ele usa esse termo antropotécnica, criar o ser humano sociável, criar esse homo urbanus, né, ou urbanis da cidade, é fruto dessas técnicas desenvolvidas durante milhares de anos para subverter esses impulsos instintivos que são mais destruidores, tá? Quem chega a uma conclusão também semelhante é o Nietzsche. Nietzsche, na obra Genealogia da Moral, também fala sobre essas técnicas sobre o indivíduo, tá? Então, continuando. Uma segunda causa, o contágio mental, intervém igualmente para determinar a manifestação de características especiais das massas e a sua orientação. O contágio é um fenômeno fácil de constatar, mas inexplicável, que é preciso relacionar aos fenômenos de ordem hipnótica que adiante estudaremos. Numa massa, todo sentimento, todo ato é contagioso, e isso a ponto de um indivíduo sacrificar facilmente o seu interesse pessoal ao interesse coletivo. Eis uma aptidão contrária à sua natureza, de que o homem só se torna capaz enquanto parte de uma massa. Sobre esta última frase, vamos fundamentar mais adiante uma importante conjectura. E cita Le Bon de novo. Uma terceira causa, de longe a mais importante, determina nos indivíduos da massa características especiais, às vezes bastante contrárias do indivíduo isolado. Refiro-me à sugestionabilidade de que o contágio mencionado acima é apenas um efeito. Para compreender esse fenômeno é preciso ter em mente algumas descobertas recentes da fisiologia. Sabemos hoje que o indivíduo pode ser posto num estado tal que, tendo perdido sua personalidade consciente, ele obedece a todas as sugestões do operador, que a faz perdê-la, e comete os atos mais contrários a seu caráter e a seu costume. Ora, observações atentas parecem provar que o indivíduo, mergulhado há algum tempo no seio de uma massa ativa, logo cai, em consequência de eflúvios que dela emanam, ou por outra causa ainda ignorada. No estado particular, aproximando-se muito do estado de fascinação do hipnotizado, nas mãos do hipnotizador, a personalidade consciente se foi, a vontade e o discernimento sumiram. Sentimentos e pensamentos são então orientados no sentido determinado pelo hipnotizador. Tal é a proximidade, o estado de um indivíduo que participa de uma massa. Ele não é mais consciente de seus atos. Nele, como no hipnotizado,
Enquanto certas dificuldades são destruídas, outras podem ser levadas a um estado de exaltação extrema. A influência de uma sugestão levará, com irresistível impetuosidade, à realização de certos atos. Impetuosidade ainda mais irresistível nas massas que no sujeito hipnotizado, pois a sugestão, sendo a mesma para todos os indivíduos, exacerba-se pela reciprocidade. Portanto, evanescimento da personalidade consciente, predominância da personalidade inconsciente, orientação por via da sugestão e de contágio dos sentimentos e das ideias no mesmo sentido, tendência a transformar imediatamente em atos as ideias sugeridas, tais são as principais características do indivíduo na massa. Ele não é mais ele mesmo, mas um autômato, cuja vontade se tornou importante para guiá-lo. Então, aqui são as características, né, são os fatores que o Le Bon identifica, né, nesse indivíduo, as mudanças que esse indivíduo sofre quando está inserido na massa, né? A questão do estado hipnótico em que elas se encontram, certo? Esse fenômeno da sugestionabilidade a partir de uma espécie de contágio, né, que ele vai dizendo, e é isso, são esses fatores que vão influenciar o indivíduo, né, e transformá-lo, tá? De certa forma vai transformar esse indivíduo com essas características em um outro indivíduo, mas num indivíduo com características de autômato, né, de um, meio que usando o termo atual, né, robotizada, a pessoa não pensa, diminui sua capacidade crítica do que ele faz, do que ele fala, né? Então é isso. E aí agora entra a ideia de Freud. Reproduzir essas passagens minuciosamente, a fim de reforçar que Le Bon realmente designa o estado do indivíduo na massa como hipnótico. Não se limita apenas a compará-lo com este. Pessoal, a questão da hipnose também é importante, que o Freud também teve aulas de hipnose logo no início, né, quando ele ainda fazia medicina. Ele estudou com um importante médico e hipnólogo também, estudioso do inconsciente, que foi o Charcot. O Freud ele ganhou uma bolsa para estudar na França, para estudar esses fenômenos inconscientes, né? Charcot dava cursos, dava aulas sobre a hipnose e como é que ele conseguia provar que havia algo por trás da consciência e que esse indivíduo nem sempre estava consciente das suas ações, né? Não tinha essa ideia de consciência ou de uma soberania da razão, da consciência. Ela foi muito criticada a partir do século XIX. Então nós temos o Charcot, o Freud, o Nietzsche também. O Nietzsche foi muito perspicaz sobre essas questões sobre o inconsciente, bem anterior a Freud. E antes de Nietzsche também você tinha o Schopenhauer, né? Schopenhauer também, inclusive o Schopenhauer que vai dar categoria, vai dar uma categoria de filosófica, né, para o conceito de vontade na tradição, né? Nietzsche continua essa tradição de crítica à consciência e
dando muito mais importância à questão do inconsciente. Aí você vai ter depois Freud, né? Que vai também estudar isso, mas de uma forma mais clínica, mais fisiológica, vai colocar as questões relacionadas mais para a medicina, né? Schopenhauer é mais filosofia, o Nietzsche ali chega também a algumas questões relacionadas à fisiologia, né? Mas vamos dizer assim que o Freud é que vai sistematizar de uma forma mais científica, vamos assim dizer, positivista, a importância do inconsciente. E aqui ele continua: não pretendemos contradizê-lo, mas somente destacar que as duas últimas causas da modificação do indivíduo na massa, o contágio e a maior sugestionabilidade, evidentemente não são do mesmo tipo. Certo? Pois o contágio deve ser também uma manifestação da sugestionabilidade. Também os efeitos de ambos os fatores não nos parecem claramente separados no texto de Le Bon. Talvez interpretemos da melhor maneira sua afirmação se relacionarmos o contágio ao efeito que os membros isolados da massa exercem uns sobre os outros, enquanto as manifestações de sugestão da massa, equiparadas aos fenômenos de influência hipnótica, remetem a outra fonte, a qual, porém, deve nos tocar como uma sensível deficiência: o fato de um dos principais elementos dessa comparação, isto é, a pessoa que substitui o hipnotizador para a massa, não ser mencionado por Le Bon. De qualquer modo, ele distingue esta influência fascinadora deixada na penumbra e o efeito contagioso dos indivíduos entre si, que vem a fortalecer a sugestão original. Eis ainda uma consideração importante para julgar o indivíduo da massa. Então, a crítica que o Freud faz, né, a pouca importância, ou nenhuma importância que o Le Bon dá ao líder, né, a essa personalidade que meio que absorve essa massa, né, e lidera essa massa. Portanto, pelo simples fato de pertencer a uma massa, o homem desce vários degraus na escala da civilização. Isolado, ele era talvez o indivíduo cultivado, na massa é o instintivo. O indivíduo cultivado é o indivíduo civilizado, né? O indivíduo na sociedade, né? Atuando enquanto indivíduo. E, em consequência, um bárbaro. Tem a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também os entusiasmos e os heroísmos dos seres primitivos. Ele então se detém especialmente na diminuição da capacidade intelectual experimentada pelo indivíduo, que se dissolve na massa. Então o líder, ele detém, de certa maneira, a vontade de indivíduos, né, e canaliza essa força, canaliza essa energia, né? Deixemos agora o indivíduo e nos voltemos para a descrição da alma da massa, né? Essa alma coletiva, tal como Le Bon a delineia. Nela não há traço algum que um psicanalista não consiga derivar e situar. O próprio Le Bon nos mostra o caminho ao apontar a coincidência com a vida anímica dos povos primitivos e das crianças. A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente pelo inconsciente. Os impulsos a que obedece podem ser, conforme as circunstâncias, nobres ou cruéis, heróicos ou covardes, mas de todo modo são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal, nem mesmo da autopreservação, se faz valer.
Nada nela é premeditado, embora deseje as coisas apaixonadamente, nunca o faz por muito tempo. É incapaz de uma vontade persistente. Não tolera qualquer demora entre o seu desejo e a realização dele. Tem o sentimento da onipotência, a noção do impossível. Desaparece para o indivíduo na massa. Então, são características da massa, né? A massa é impulsiva, né? Ela age instintivamente por impulsos, ela é volúvel, ela meio que, embora tenha uma aparência uniforme, ela se modifica, né? Ela meio que é meio plástica e excitável, porque ela é sugestionável por esse líder que vai ter força para mover essa massa, tá? Então temos aí durante a história muitos líderes, né? Desde de Jesus, passando por Napoleão, Benito Mussolini, né? Stalin, né? O lado da Alemanha, todos, né? O Adolfinho, então todos eles têm essa capacidade de mover essas massas, tá? E Freud continua: a massa é extraordinariamente influenciável e crédula. É a crítica. O improvável não existe para ela. Pensa em imagens que evocam umas às outras associativamente, como no indivíduo em estado de livre devaneio, e que não tem sua coincidência com a realidade medida por uma instância razoável. Os sentimentos da massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem incerteza. Então, é essa ideia de que a massa, ela é, além de ter essa característica de ser volúvel e excitável, ela é acrítica, né? Por ela não há filtragem nenhuma, certo? Você vê de grandes massas, né, de time de futebol, por exemplo, né, quando agem de forma violenta, né, você se impressiona, porque às vezes você vê pessoas que poderiam ser tranquilas, né, bem pacatas e tudo mais, enquanto indivíduos, mas quando estão assistindo um jogo de futebol ou se manifestando nas ruas, você vê aquela massa meio, em alguns casos, muito furiosa, né? Quando elas colidem com outras massas, né, de outros times, você vê a violência, né, o grau de violência que essas pessoas são capazes e que não seriam fora desse contexto, né? Em suas casas, com sua família. Às vezes você se impressionado, poxa, aquela pessoa me parecia uma pessoa tão calma, como é que ela pôde ir, né? E eu conheço ela há tanto tempo, né? E agora eu vi ela lá, eu a vi em Brasília destruindo tudo, né? E grau de violência, né? Então é isso, tá? É isso que ele está colocando, né? A questão das imagens é porque muitas vezes as massas elas são movidas por grandes símbolos, né? Movidas por a ideia de um passado glorioso, né? E querem de volta esse passado glorioso, né? Que são movidas então nessa busca, né, desse devaneio coletivo, né? Sempre muito movidas por esses instintos, né? Que não conhece dúvida, né? Não tem essa visão
não tem essa crítica no momento, tá? Não conseguem filtrar criticamente os seus atos, suas opiniões, seus argumentos, e às vezes falam que não deviam, né? E tudo mais. Continuando. Ela vai prontamente a extremos. A suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível. Um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. Inclinada a todos os extremos, a massa também é excitada apenas por estímulos desmedidos. Quem quiser influir sobre ela não necessita medir logicamente os argumentos. Deve pintar com imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa. Então, muitas dessas técnicas, né, depois foram utilizadas, né, inclusive no marketing, criando assim essas sugestões de consumo, tá? A massa ela movida por essas imagens que eu falei, de símbolos patrióticos, nacionalismo, né, o exagero de um passado glorioso que precisa retornar, né, e outras coisas mais. A massa geralmente é movida por mentiras, né, por falsas ideias, justamente porque perde um pouco dessa criticidade. Continuando. Como a massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou falso, e tem consciência da sua enorme força, ela é ao mesmo tempo intolerante e crente na autoridade. Ela respeita a força e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade, que para ela é uma espécie de fraqueza. O que ela exige de seus heróis é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, tem profunda aversão a todos os progressos e inovações e limitada reverência pela tradição. Então, mais uma vez, uma característica que nós presenciamos, né? Há pouco tempo a gente presenciou massas que possuem essas características, né? São violentas, são acríticas, são com essa ideia de serem conservadoras, né, contra o progresso das ideias, o progresso dos comportamentos, né, lutam contra qualquer tipo de modernização, vamos assim dizer, de pensamentos e ideias, né, novas, de concepções novas de existência, de comportamento, né, de sexualidades e tudo mais. Então, essa massa conservadora, e não sou eu que estou falando, né, o Freud está falando isso, é movida então por essa profunda aversão, né, a inovações e valores novos. Para ela é como se tivesse que a sociedade estivesse decaindo, né? Então você vai ter aquelas pessoas ali gritando contra isso, contra aquilo, né? Às vezes até contra as instituições, quando elas percebem que as instituições não estão sendo conservadoras. Então o ataque é maciço, é direto. Continuando. Para julgar corretamente a moralidade das massas, deve-se levar em consideração que, ao se reunirem os indivíduos numa massa, todas as inibições individuais, né, aquelas inibições próprias de cada indivíduo, né, que às vezes impede ele de fazer coisas ruins, coisas erradas ou violentas, né, caem por terra. E todos os instintos cruéis, brutais, destrutivos que dormitam no ser humano, como vestígios dos primórdios do tempo, são despertados para a livre satisfação instintiva. Mas as massas são também capazes,
sob influência da sugestão de elevadas provas de renúncia, desinteresse e devoção a um ideal, enquanto a vantagem pessoal do indivíduo no indivíduo isolado é quase que o único móvel de ação. Nas massas ela raramente predomina. Pode-se falar de uma moralização do indivíduo pela massa, enquanto a capacidade intelectual da massa está bem baixo daquela do indivíduo, sua conduta ética tanto pode ultrapassar esse nível como descer bem abaixo dele. Então é o outro lado, né? Você pode ter movimentos de massa extremamente violentas e cruéis, como eu falei, mas você também pode ter massas de pessoas que comungam de valores que tendem a trazer que tem outro posicionamento, né? Por exemplo, as diretas já, né? Milhares de pessoas se reunindo em prol de um ideal mais democrático, né? Quando vocês verem levantes contra a crueldade do Estado sobre o indivíduo, quando vocês verem levantes contra injustiças sociais, né? Aí você vai também ter, né, esse tipo de massa. Alguns outros traços na caracterização de Le Bon lançam a clara luz sobre a validez de identificar a alma da massa com a dos povos primitivos. Nas massas, as ideias opostas podem coexistir e suportar umas às outras, sem que resulte um conflito de sua contradição lógica. O mesmo sucede, porém, na vida anímica inconsciente dos indivíduos, das crianças e dos neuróticos, como há muito demonstrou a psicanálise. Então, você pode até, enquanto indivíduo nessa massa, terem algumas características suas próprias, né? Você vai ter aquele indivíduo que é mais violento do que o outro é um pouco mais pensa, né, tem um pouco mais calma ali, pensa, às vezes não faz aquilo que o outro fez de forma mais violenta, né, ou falou alguma coisa menos agressiva. Então tem aí um aspecto do superego, né, mais forte em um do que em outros. Há essas variações, mesmo quando estão em massas. Aqui o conceito de vida anímica é a vida psíquica, certo? A psique da pessoa. Continuando. Além disso, a massa está sujeita ao poder verdadeiramente mágico das palavras, que podem provocar as mais terríveis tormentas na sua alma e também apaziguá-las. A razão e os argumentos não sabem lutar contra certas palavras e certas fórmulas, proferidas com solenidade diante da massa. Imediatamente os rostos se tornam respeitosos e as cabeças se inclinam. Os rostos se tornam respeitosos e as cabeças se inclinam. Muitos as consideram forças da natureza, poderes sobrenaturais. Quanto a isso, basta lembrar o tabu dos nomes entre os primitivos. As forças mágicas que para eles estão ligadas a nomes e palavras. Aí meio o aspecto da religião, né? A religião ela tem essa capacidade de aglutinar pessoas, né, de mover massas, né, para um propósito, né, utilizando determinadas palavras, determinados discursos, né, são as palavras mágicas, né, e que conseguem fazer isso, né. A gente na história também tem muito isso, né, a saída, por exemplo, dos judeus do jugo dos egípcios. Nós temos movimentos políticos na França, mas religião, né? Aí é político, mas religião, você tem lá o caso dos judeus, você vai ter também nos Estados Unidos diversas religiões que vão mover multidões para
determinado ato, determinada forma de compreender o mundo. Então, utilizando muitas dessas palavras, né? Deus, Evangelho, Boas Novas, né? Conjunto de palavras, de termos que tem uma força muito grande sobre a psique humana. E continuando. E por fim, as massas nunca tiveram a sede da verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas o irreal tem primazia sobre o real. O que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. É sempre aquela coisa de... É como a caverna de Platão, né? Você está na massa, meio que você estivesse na caverna de Platão. Então você vê sombras e você acha que são as sombras é o real, são os monstros, são os seres, né? Não tem essa visão crítica, olhar para trás, olhar o que é que está causando aquelas sombras. Né? O que importa são as ilusões, o que importa são as palavras mágicas, são as palavras do líder, né? O que importa são os argumentos do líder, o que importa são entre aspas, as verdades que o líder tem para dizer, né? E não o que realmente existe, né? As informações verdadeiras. As pessoas, nós estamos nesse momento extremamente complicado de que as instituições e determinadas mídias oficiais elas estão totalmente descredibilizadas, né? Elas não têm mais o mesmo peso que tinha há 20, 30 anos atrás, né? Não tem. Perderam muita da sua credibilidade, muito porque as mídias sociais, as redes sociais, elas trazem o pior, né, do ser humano e meio que são cavernas, né? São as cavernas de Platão, são as redes sociais hoje em dia. Continuando aqui o texto, já mostramos que essa predominância da vida, da fantasia e da ilusão sustentada pelo desejo não realizado é algo determinante na psicologia das neuroses. Descobrimos que o que vale para os neuróticos não é a realidade objetiva comum, mas a realidade psíquica. Um sintoma histérico se baseia na fantasia, em vez de na repetição da vivência real. A consciência de culpa da neurose obsessiva, no fato de uma má intenção que jamais se realizou, como no sonho, na hipnose, na atividade anímica da massa, a prova da realidade recua ante a força dos desejos investidos de afeto. Então, a passagem aqui também importante, né? Ele vai falar sobre esse papel, né, das massas, né, e como elas refletem, né, nos indivíduos, os indivíduos enquanto seres neuróticos, né? E aqui é um termo muito utilizado na psicanálise, porque a neurose é uma das estruturas da psique humana, né? É uma das estruturas, certo? A neurose, nós somos neuróticos, né? Porque nós vivemos em sociedade, né? A sociedade forma neuróticos, tá? Mas aqui as neuroses que ele deve estar comentando é um conjunto de transtornos, né, psíquicos, né, distúrbios psicológicos caracterizados por ansiedade excessiva, conflitos, né, conflitos emocionais, comportamentos mal adaptativos, né? Então
essa estrutura psíquica que nós somos, né, um neurótico, né, todos nós somos neuróticos, e ainda bem que nós não somos neuróticos, né. Tem um professor meu que eu estudei, que ele falava: olha, ainda bem que nós somos neuróticos, porque se nós não fôssemos neuróticos, nós seríamos psicóticos, né? Então é isso. Nós somos neuróticos, né? Nós somos neuróticos porque nós vivemos em sociedade, né? A repressão causa esse tipo de estrutura psíquica na gente, tá? Então, naturalmente, nós somos neuróticos, mas nós temos as neuroses, né, que são os distúrbios, certo? Devido à ansiedade, sofrimento emocional, né, uma série de fatores sociais que nos transformam em pessoas neuróticas, tá? Há também ele falando sobre o sintoma histérico, né? Nas massas, as massas provocam, ou são provocadas, né? E aí se tornam também histéricas, né? Possuem essa característica histérica, movidas por fantasias, por promessas, né? Justamente como eu falei antes, por esse passado, a busca incessante por um passado glorioso, né? Tem gente que acha que a época, por exemplo, a época da ditadura de 64 foi um passado glorioso da história do Brasil. Tem o pessoal que queria que o Brasil fosse novamente um império, né? E voltasse a uma monarquia, né? Esse passado meio é uma fantasia, né? É uma fantasia que são que é muito alimentada, né, nesses grupos. Então é isso que o Freud está comentando, né? E isso, como no sonho, né? Nos estados inconscientes, né? Na hipnose, né? Os indivíduos na massa, elas são movidas realmente por essa falsa realidade, né? Movidas por força dos desejos, né, investidos de afeto. E continuando. O que Lebon afirma sobre os líderes das massas é menos completo e não deixa transparecer tão claramente possíveis leis em jogo. Ele acredita que, quando seres vivos se reúnem em determinado número, seja um rebanho de animais ou um grupamento de homens, instintivamente se colocam sob a autoridade de um chefe. A massa é um rebanho dócil que não pode jamais viver sem um senhor. Ela tem tamanha sede de obediência que instintivamente se submete a qualquer um que se apresente como seu senhor. Assim, as necessidades da massa a tornam receptiva ao líder, mas este precisa corresponder a ela com suas características pessoais. E é aqui que Freud vai comentar um pouco sobre a psique do líder, né? É importante isso agora. Ele próprio tem de estar fascinado por uma forte crença, né, numa ideia, uma ideologia, para despertar crença na massa. Ele tem de possuir uma vontade forte, imponente, que a massa sem vontade vai aceitar. Le Bon discute então os diferentes tipos de líder e os meios pelos quais atuam sobre a massa. No conjunto, entende que os líderes adquirem importância pelas ideias de que eles mesmos são fanáticos. A estas ideias, assim como aos líderes, atribui igualmente um poder misterioso, irresistível, que ele chama de prestígio. Aqui o prestígio do líder, né? O grau de confiança que as pessoas têm nesse líder. Então, o prestígio é uma espécie de domínio que uma pessoa, uma obra ou uma ideia exerce sobre nós. Então essa é a definição do prestígio do líder. Continuando, paralisa toda a nossa capacidade crítica e nos enche de espanto e respeito. Provocaria um sentimento semelhante ao do fascínio na hipnose. Então você tem aquilo que ocorre na hipnose, nos processos hipnóticos,
você vai ter algo na, na relação líder e massa. Ele distingue o prestígio adquirido ou artificial e o pessoal. O primeiro, né, o artificial, é dado às pessoas pelo nome, a riqueza, a reputação, conferindo concepções, obras de arte, etc. Pela tradição, como em todos os casos, ele remonta ao passado, pouco ajudará na compreensão dessa misteriosa influência. Então você tem esse prestígio artificial, né? Então ele separa dois tipos de prestígio, artificial e pessoal. O artificial é baseado nesse nome ou na fama que esse líder adquire por ter feito alguma coisa, né? A reputação, às vezes fulano foi militar, então ele conhece isso. Fulano foi importante na história do Brasil por causa disso, disso, outro. Então ele adquire meio que uma áurea mística em torno de si mesmo, né? Então ele consegue esse prestígio artificial, né? Você vai ter personalidades, né, das artes, da cultura, também você vai ter isso também, certo, pessoal? A massa não é só a massa política, a massa de forma geral. Você vai ter aquela multidões que vão assistir um show de um artista, né, de um cantor. Você vai ver massa indo assistir um espetáculo de um ator, porque é aquele ator famoso, grande, né? Então você vai ter também esses fenômenos. Ele continua: o prestígio pessoal existe em poucas pessoas que através dele se tornam líderes e faz com que todas elas obedeçam, como sob o efeito de um encanto magnético. Mas todo prestígio depende também do sucesso e é perdido com fracasso. Então você vai ter esses líderes que vai meio que percorrer um caminho ali mais ou menos individual, né? Cresce, vai angariando mais prestígio, vai trazendo para si mais adeptos, até chegar um momento em que ele já tem uma multidão, né? E às vezes ele consegue mover uma massa muito grande de pessoas, tá, pessoal? E aqui concluindo, viu, camaradas, as considerações de Le Bon sobre o papel do líder e a importância do prestígio não nos parecem se harmonizar com a sua brilhante descrição da alma coletiva. Então, mais uma vez, as considerações de Le Bon sobre o líder, né, para Freud parece não se relacionar muito bem, não parece que não tem um ligame aqui argumentativo entre formação, características das massas e o aspecto do líder, né, desse líder de nações. E eu acho que é aí que o Freud vai estabelecer sua crítica assim mais contundente, tá? Então a gente para aqui, certo? A outra parte tem o título Outras abordagens da vida anímica coletiva. O Freud vai se aprofundar em algumas questões que já foram suscitadas aqui, tá? Então a gente termina aqui essa aula por hoje, pedindo a vocês esse favor de se inscrever, dar like e comentem, viu, pessoal, para ver se tá legal, para ver se tá bacana o trabalho, tá? Sugestões de livros também. Se aparecer bastante sugestões de alguma obra específica do Freud, aí eu meto os caras também, eu começo a produzir material. Mas eu preciso saber, certo, pessoal? Então, interessados aí, continuem no trabalho de vocês, nos estudos,
amanhã vou produzir outro vídeo de outra aula sobre essa obra, tá bom? Então, um abração aí, pessoal.